noite. A UATV está de volta com uma nova edição de notícias. Se você quer saber o que está acontecendo na Ucrânia, na Europa e nos assuntos globais, inscreva-se em nosso canal. Hoje, 23 de dezembro, abordaremos os seguintes tópicos. Progresso nas negociações de paz. Trump anuncia avanços para pôr fim à guerra. Bombardeio em grande escala. Defesa aérea ativa. Apagões de emergência em várias regiões da Ucrânia. As negociações para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia estão em andamento, afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um discurso na Casa Branca. Ele declarou que o diálogo entre as partes está indo relativamente bem, mas a situação permanece incerta. As negociações sobre a Ucrânia e a Rússia continuam em andamento. Como sabem, no mês passado perderam 27 mil soldados, principalmente soldados, alguns civis em Kiev, mas sobretudo soldados, e as negociações continuam em andamento. A única guerra que ainda não consegui parar é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Gostaria que ela acabasse. O secretário de imprensa do Kremlin, Peskov, afirmou que não sabia exatamente o que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se referia ao falar sobre um avanço nas negociações com a Ucrânia. Ele acrescentou que não tinha conhecimento do conteúdo dessas declarações. Ele observou que negociações tão complexas provavelmente não poderiam ser resolvidas em público. Putin não tem interesse em encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, afirmou isso em entrevista ao Die Zeit. Segundo ele, os esforços dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia ainda não influenciaram as ações do ditador russo. Pistorius também destacou a importância das recentes negociações em Berlim, onde a Europa coordenou sua posição com os Estados Unidos e a Ucrânia. Além disso, o ministro observou que é muito cedo para discutir o envio de tropas alemãs à Ucrânia, já que o ditador russo nem mesmo está pronto para um cessar-fogo. A única pessoa que poderia parar a guerra imediatamente é Putin. Apesar dos esforços dos americanos, europeus e ucranianos para alcançar um cessar-fogo, não há sinais de Moscou de que Putin esteja interessado em acabar com a guerra. Por enquanto, as questões sobre como a paz pode ser garantida permanecem especulações hipotéticas, já que Putin nem mesmo está pronto para um cessar-fogo. Boris Pistorius, ministro da Defesa alemão, em entrevista ao Die Zeit. A Rússia está tentando bloquear o acesso da Ucrânia à logística marítima, e é por isso que a comunidade internacional deve aumentar a pressão sobre a Rússia, afirmou o presidente Volodymyr Zelensky. Segundo o líder da Ucrânia, todos devem compreender que, sem pressionar a Rússia, será possível pôr fim à guerra. A pressão deve aumentar. Portanto, mesmo que seja a semana do Natal e a atividade política geralmente diminua em todo o mundo, permaneceremos em contato com parceiros que podem nos ajudar a proteger nosso Estado, nosso povo, nosso setor energético e nossa resiliência. Com todos trabalhando para pressionar a Rússia e com todos tornando o fim da guerra uma realidade. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, pediu que se continuasse a apoiar Kiev e os países membros da aliança aumentassem os gastos com defesa. Ele afirmou que a Ucrânia deve permanecer forte para impedir um possível novo ataque russo. Rutte também enfatizou a importância de implementar a decisão de aumentar os gastos com defesa para 5% do PBI até 2035. Rutte alertou que, se os países da OTAN não acelerarem o aumento de seus armamentos, a situação poderá se tornar perigosa a partir de 2027. Se fizermos essas duas coisas, seremos fortes o suficiente para nos defendermos e Putin nunca tentará fazer isso. De acordo com várias avaliações de inteligência, a situação pode se tornar perigosa a partir de 2027, 2029 ou 2031. Além disso, a guerra da Rússia contra a Ucrânia mostra que Putin está preparado para sacrificar 1.100.000 pessoas. O que a Alemanha está fazendo agora é realmente impressionante. Nada funcionará sem a Alemanha. Ela deve demonstrar seu papel de liderança aos outros, e é isso que está fazendo. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN. Em entrevista à agência dpa,
E o que para alguns na Europa só deverá tornar-se perigoso em 2027, para nós na Ucrânia já é sinônimo de morte e destruição. A Rússia atacou a Ucrânia com mísseis e drones no novo ataque aéreo na terça-feira de manhã, matando pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança, e provocando cortes de energia de emergência em todo o país, enquanto os ucranianos se preparavam para celebrar o Natal. O último ataque combinado de Moscou atingiu com mais força as instalações energéticas nas regiões ocidentais, disse a primeira-ministra Yulia Sviridenko, e também ocorreu dias após outra rodada de negociações de paz lideradas pelos Estados Unidos para encerrar a guerra que já dura quase 4 anos. A operadora da rede elétrica da Ucrânia disse que a maioria das regiões do país estão passando por cortes de energia de emergência como resultado do ataque. Infraestruturas críticas energéticas foram danificadas nas regiões de Chernihiv no norte, Lviv no oeste e Odessa no sul. O ataque de terça-feira matou 3 pessoas, incluindo uma criança de 4 anos na região central de Jitomir e uma pessoa nos arredores de Kiev, e pelo menos 5 ficaram feridas. Nada de novo. A Rússia é a Rússia, um país terrorista, e estava enviando mais de 30 mísseis e 650 drones para pelo menos 13 regiões da Ucrânia como um presente de Natal aterrorizante para todo o povo ucraniano, mas um lembrete sombrio contra quem a Ucrânia está lutando. E para o que a Europa deve se preparar. Україна над цим працює. A Ucrânia deve manter a sua liderança na Europa em termos de qualidade e volume de produção de armas. Temos de garantir outro resultado histórico para a Ucrânia: organizar a produção efetiva de sistemas de defesa aérea e mísseis, seja dentro da Ucrânia, seja em conjunto com os nossos principais vizinhos. É isso que irá alterar o equilíbrio de poder na nossa região. É uma tarefa incrivelmente difícil, uma tarefa estratégica. Pelo bem da Ucrânia, tem de ser feita. Tudo depende agora das capacidades técnicas dos nossos especialistas e da rapidez com que eles podem alcançar esse objetivo. No entanto, os sistemas de defesa aérea não são criados da noite para o dia. Estamos perto de alcançar os resultados relevantes. A Polônia, membro da OTAN que faz fronteira com o oeste da Ucrânia, enviou aeronaves aliadas para proteger o espaço aéreo polonês. Obviamente, o que está acontecendo é que Moscou intensificou os ataques à energia e à logística ucranianas para aumentar a pressão sobre Kiev, enquanto busca suavizar os termos de um acordo apoiado pelos Estados Unidos que poderia envolver o que alguns, como Reuters, por exemplo, chamam de concessões dolorosas. Lembre-se de que há 4 anos, todos os especialistas, todos eles, em uníssono riam daqueles que diziam que a Rússia invadiria a Ucrânia. Não, diziam os especialistas. Putin não usaria, isso nunca aconteceria. E então aconteceu. E aqui estamos nós, chamando de concessões dolorosas o que não pertence a Putin em primeiro lugar, de acordo com qualquer lei internacional. Não há concessões para ele na Ucrânia, porque a Ucrânia foi invadida. E todas as concessões dolorosas de Putin aqui na Ucrânia ou em outro qualquer lugar no mundo, aliás, nascem exatamente quando alguém, qualquer pessoa, diz não a ele. É tudo por hoje. Compartilhe sua opinião nos comentários e, se achou as informações interessantes, inscreva-se no nosso canal. Até amanhã!